queria terminar, doutora, deixando aqui essa mensagem, porque eu não posso, no meu consultório, prometer para a família uma coisa que eu não sei se de fato vai acontecer, por mais que profissional e família deram as mãos e, baseada no amor e no afeto, possibilitaram o melhor para aquela criança. O que eu posso prometer é trabalhar para que ela alcance o seu pleno potencial. Muitas famílias chegam para a gente ali nos primeiros meses de intervenção e dizem assim: meu filho vai ter amiguinhos? Meu filho vai falar? O que eu posso falar diante de uma base genética que ali se apresenta é: olha, nós vamos trabalhar juntos para que ele alcance o seu pleno potencial. E nós vamos aprender, ao mesmo tempo que nós o estimulamos, qual é a linguagem dele. A gente não precisa, para um filho falar que ama a sua mãe, que ele fale através de palavras. Ele pode falar pelo olhar, ele pode falar pelo abraço, e talvez o abraço, o olhar, seja a maneira que ele tem diante do seu pleno potencial de se comunicar, de interagir. Então, acho que é muito importante que a gente fale sobre isso. Nós trabalhamos com o cérebro, com a neurobiologia, com o estímulo, com a genética, mas com aquilo que é a realidade de cada criança que se apresenta. E aí a gente vai moldar o cérebro típico dos pais, para que esse cérebro Exatamente. dos pais possa reconhecer, possa criar sinapses, para entender a outra linguagem do amor do seu filho, e isso é maravilhoso. Então a gente está ajudando os dois lados, que esse pai ele começa a formar essas sinapses, depois ele cria rede neural que vai ficar automático para ele, que ele vai entender que o filho dele está se comunicando com ele, que ele está se conectando, quais são as necessidades. Eu vejo isso lá no meu consultório todos os dias, eu falo assim, ele está querendo isso, ele tá... os pais falam assim, nossa, como é que você sabe? Gente, a conexão, é a magia da conexão. E meu cérebro já foi moldado, né? E cada vez me molda mais, graças a Deus que eu atendo um tanto de crianças. Então, eu fico muito feliz, Doutora Lê, agradeço a Deus e as crianças que eu atendo por tantas experiências lindas que elas me trazem e tanto que o meu olhar se amplia e sai dessa visão limitada. Então, eu consigo ver cada indivíduo como um único e isso é maravilhoso. tinha uma criança que tinha uma síndrome genética, eu não vou me lembrar aqui de cabeça qual era o nome agora, mas o que é importante dizer é que, por mais que nós a estimulássemos, essa criança ela não adquiriu, ela não se tornou fluente, ela falava poucas palavras, papai, mamãe. E o pai trabalhava viajando, então um pouco mais ausente das terapias. E durante esse tempo, sem a gente desistir, estimular a criança, né, com a equipe a gente introduziu comunicação aumentativa alternativa para ele melhorar a intenção de se comunicar. E ele falava assim para a gente: poxa, Fred, ele, todas as vezes que eu chego de viagem, ele chega na frente minha, fica olhando para mim, balançando as mãozinhas, e aí ele quer me abraçar, ele abraça uma, duas, cinco, 10 vezes, e eu queria só que ele falasse que me amava. Eu entendo a angústia desse pai, mas se ele olhar não para o idealizado, mas para o filho real que está ali na frente dele, com o cérebro daquela criança, com a genética daquela criança, é a maneira que ele tem de dizer eu te amo, da maneira mais profunda, com seu pleno potencial, é balançando o bracinho, é o abraçando. Então o trabalho, como você disse, também é com o pai, também é com a família, também é com a sociedade. Então eu queria deixar isso aqui para dizer assim, existem cérebros que o estímulo, partindo da base genética de cada um, vai fazer com que ele atinja o seu pleno potencial, mas para que ele seja ele mesmo no mundo que está ali diante dele. E muitas vezes, aí sim, a intervenção deve ser feita diante de todo o entorno para compreender aquele filho real, de uma base genética real, de um cérebro concreto, de uma fisiologia concreta que ali se apresenta. Então, queria deixar aqui esse relato com essas verdades que a gente trabalha. É a magia da conexão. Então, a gente traz neurociência, a gente traz o afeto e a união deles dois, transformando a vida, e as nossas crianças agradecem. Até o próximo. Obrigada, Fred.